agradecer ao irmão Paulo, a irmã Raquel, pelo convite, essa família que a gente aprendeu a amar. E até eu tinha dito para a irmã Raquel que eu gosto de preparar uma palavra na direção do Espírito Santo. Aleluia. E quando estava sentado ali no meu banco, no segundo louvor nessa noite, o Espírito Santo mudou tudo. Aleluia. Meu Deus. Glória. E eu disse para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade. Glória. Aleluia. Eu sou seu servo, estou na sua dependência e certamente não era aquela palavra. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos, não reparem que eu, quando sinto a presença do Senhor, é assim mesmo. Aleluia. Mas sem perda de tempo, os irmãos abrem lá em Jonas. Louvado és tu, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus Pai Todo-Poderoso. Jonas capítulo 1. Quem achou diz amém. Não. Quem não achou diz misericórdia. Amém. Aleluia. Aleluia. Quando coloquei meu pé ali dentro da casa de Deus, eu já sentia uma brisa do Glória a Espírito Deus, Santo. Senhor. Aleluia. Jesus. Aleluia. Jonas. Jonas capítulo 1. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarso, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarso, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarso, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançando no mar as cargas que estavam no navio, para aliviar o peso dele. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, dormindo um profundo sono. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Aguardando um sono, levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim esse Deus lembre-se de nós, para que não o pereçamos. Amém. Curva teu rosto, fecha teu olho um minutinho. O pastor já tem orado, mas eu gosto de falar um pouquinho com Deus, nosso Deus e nosso Pai. Diante da tua palavra nesta noite, Senhor, palavra tua, palavra poderosa, digna de toda aceitação. Deus, toma meus lábios nesta noite, Senhor. Aqui está a menina dos teus olhos, tua noiva. Aleluia. Pai, nesta noite,
Senhor, Tu sabe porque tem mudado o rumo da mensagem. Nesta noite, Deus, eu sou simples vaso. A palavra é Tua, o poder é Teu, a honra é Tua, o louvor é Teu, a adoração é Tua. O milagre é Tu que faz. Oh, Pai, nesta noite, Jesus, toma Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar nesta noite, Jesus. E que nós vemos diminuir, que nós vemos desaparecer, e que neste lugar a glória do Senhor seja notória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Palavra de Deus poderosa, né? A palavra de Deus, toda ela é poderosa, ela é eficaz. E ela vem ao encontro das nossas necessidades, nos corrigindo, nos aperfeiçoando, porque estamos no caminho da perfeição. Nós somos perfeitos. Estamos lutando para chegar naquele dia, né? E cada um receberá da parte do Senhor o seu galardão. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Mas nós temos aqui um personagem da Bíblia muito conhecido, né? E alguns pregadores até colocaram o nome de Jonas, o Fujão, né? E o Senhor, o primeiro versículo diz que o Senhor veio e falou com ele. Vocês vejam o privilégio, né, de um homem falar com Deus, né, frente a frente. E Deus falou com Jonas. E Deus disse para ele: Jonas, eu preciso que tu vá. Há uma grande necessidade de você ir lá, porque aquele povo está numa desobediência total. Aleluia. De chegar ao ponto, irmãos, de Deus falar com Jonas, é porque Jonas tinha as características que agradavam a Deus. Sim ou não? Glória a Agradava a Deus. Jonas agradava a Deus porque senão Deus não tinha falado com ele. Se você está aqui nesta noite, é porque tem agradado a Deus. Aleluia. Se você está na casa de Deus nesta noite, é porque tem agradado a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. E nós vamos ver aqui que Jonas, ele diz não para o Senhor. Os anjos queriam fazer esse trabalho que você faz na casa de Deus. Aleluia. Mas Deus confiou em você. Deus confiou em mim a fazer esse trabalho. Aleluia. O ídolo está sobre os nossos ombros. Amém. Mas muitas vezes, como a nossa irmã pastora nos antecedeu, muitas vezes nós temos uma pedra de dúvida em nós que não deixa o agir de Deus em nossa vida. Aleluia. Pedra é dúvida, é incerteza naquilo que Deus pode fazer conosco. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. E nós vamos ver que Jonas, ele até vai, Aleluia. mas ele pega um rumo diferente. E nós não estamos falando aqui nessa noite em condições financeiras, porque ele tinha condições, ele pagou a passagem. Mas ele pagou a passagem para outro rumo. Aleluia. Quando nós desobedecemos o ídolo do Senhor, nós pagamos um preço muito caro. Glória ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você já parou para pensar, irmãos? Quanta riqueza tem nesse mundo? Aleluia. Para um pouquinho. Muitas vezes a palavra entra e cruza e a gente... Mas analise, irmãos. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Olha o preço de uma alma, irmãos. Aleluia. Olha o preço de uma alma para o Senhor. Louvado és tu, E Jesus. lá não era uma alma.
Lá era um povo total que estava desobedecendo a voz de Deus. Aleluia. Ele estava cheirando mal as narinas de Deus. E cá para nós, você acha que essa humanidade que nós estamos vivendo hoje não está cheirando mal na nariz de Deus? Verdade. Aleluia. E quantos Jonas tem nos nossos dias que estão desobedecendo? Aleluia. Que estão fugindo? Aleluia. Mas dessa noite Deus tem misericórdia de nós. Louvado seja Jesus. Deus tem misericórdia de nós. Versículo 2. Depois que ele vai à grande cidade de Nínive e clama, porque a sua malícia subiu até mim. Deus falando com Jonas. Jonas, porém, dispôs para fugir da presença do Senhor. Da presença do Senhor, irmãos, ninguém foge. O salmista Davi, ele disse que nós podemos até descer o fundo do mar. Lá o Senhor nos vê. É verdade. Não adianta fugir, irmãos. Se Deus te capacitou, Ele vai te honrar. Aleluia. Aleluia. Se Deus te chamou, Ele vai te honrar. Amém. Aleluia. Louvado seja Jesus. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarso. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou para ir para Tarso, longe da presença do Senhor. Irmãos, longe da presença do Senhor, o cristão não sobrevive. É verdade. Aleluia, Jesus. Santo. É só tristeza. É só problema. Quando nós fugimos da presença do Senhor, a coisa financeira vai mal, conjugal vai mal, no trabalho vai mal, Aleluia. tudo vai mal, porque nós não estamos dando prioridade para o reino, nós não estamos botando o reino em primeiro lugar. Aleluia. Eu lembro de uma certa vez, eu trabalhava no hospital fazendo manutenção. E então, quando desocupava um quarto, eu entrava e fazia a manutenção que tinha naquele quarto. E na época eu era presbítero da igreja e eu passava num corredor assim e eu via o senhor deitado numa cama em fase terminal. Aleluia. E a sua esposa, eu queria que era a sua esposa, depois eu conversando, era a sua esposa, no lado, cuidando dele. E o Espírito Santo falava comigo, faz uma visita agora para esse homem. E o Espírito Santo tocava, foi uma semana, irmãos. Uma semana bem certinho, o Espírito Santo falava comigo, ore por esse homem, visita, fala do meu amor para esse homem. E nessa semana, irmãos, foi uma tribulação na minha vida, enquanto eu não fui naquele quarto. E na hora da visita eu fui lá, bati lá, entrei, pedi licença. E comecei a falar com a esposa, porque ele nem falava, não falava mais. Comecei a falar com a esposa dele. Ela disse, pois é, ele está com câncer na garganta terminal. Aí tu me pergunta nessa noite, mas irmão José, mas ele foi curado? Não, ele foi salvo. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi salvo. Aleluia. E eu conversando com ela, eu disse, mas o que aconteceu? Ela disse, pois é, irmão, ele era porteiro da casa de Deus. E faz mais de 15 anos que ele está desviado. Aleluia. E daí, irmãos, uma alma não vale mais que o mundo inteiro? É. Glória a Deus. Aleluia. E eu disse para ela, mas será que ele não ouve? Será que não dá para falar com ele? E ela disse, olha, irmão, é difícil porque ele se alimenta só com sonda. É complicado.
Mas vamos tentar, diz ela. E eu nos pés da cama. E ela tentou falar com ele abriu o olho. E eu disse para ele: você quer pedir perdão, você quer pedir misericórdia para Deus, eu quero orar por ti. Eu sou o irmão José, assim. E eu disse: eu quero pedir perdão para Deus, eu quero voltar para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero voltar, eu quero fazer uma nova aliança com o Senhor. Aleluia. E eu orei para aquele homem. Aleluia. Eu orei para aquele homem, deu 5 minutos. Aquele homem fazia 6 meses que estava lá com as suas costas pura ferida. Aleluia. Eu orei para aquele homem virou para a parede, deu um suspiro e morreu sorrindo para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus, Pai. Vocês imaginem se não tivesse ouvido a voz do Senhor? E quantas vezes Deus fala conosco e nós viramos as costas? É verdade. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite que está querendo fugir. Em nome de Jesus, Senhor. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite que Deus capacitou na obra dele. Aleluia. Verdade, Pai. Aleluia. Louvado és tu, Jesus. Glória a Deus, eu não costumo mudar a mensagem, mas Deus mudou tudo nessa noite. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado és tu, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jonas pega o navio, embarca no navio. A primeira coisa, irmãos, que acontece na vida de um homem ou uma mulher de Deus, que está fora da vontade de Deus, é descer. Por que Jonas foi para o navio? Por que Jonas desceu para o porão do navio? O nosso lugar do servo, de uma serva de Deus, não é de nós estar lá embaixo, é de nós estar lá em cima. Oh, glória a Deus. Aleluia, Aleluia. lá em cima. Glória a Lá em Deus. cima financeira, lá em cima com a família, lá em cima na igreja, é uma bênção. Aleluia. Aleluia. É uma bênção. Jonas estava lá embaixo. Ele sabia que tinha saído da rota de Deus. O homem e a mulher, quando saem dos caminhos do Senhor, a tendência é descer. Desce no matrimônio. Aleluia. Desce no trabalho. Porque ele foi chamado a um ministério sobre ele. É, glória a Aleluia, Deus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado és tu, Jesus. A unção que Davi recebeu. Eu creio que se Davi tivesse um violão elétrico desse aqui, não só o espírito mau de Saul fugia, mas os demais também. Porque tinha uma arca pequenininha. E quando Saul estava atormentado, mandavam chamar Davi, o Davizinho, e o Davizinho começava a louvar o Senhor. Aleluia. É, glória a Deus. A unção da tua vida. Oh, Deus, Pai. Poderoso. Aleluia. Deus conhece teu coração. É, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A unção de louvor. Deus se agrada. Aleluia. Louvado és tu, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Jonas está lá. Além de ele ter descido, o que mais ele estava fazendo? Vamos lá, igreja, me ajuda aí. Deus, Pai. Jonas desceu para o porão. O que mais que aconteceu com ele? Vamos lá. 1 Coríntios. 1 Coríntios, vamos lá, 11. Vocês lêem a Santa Ceia. Por isso, ante vós, muitos fracos, doentes, que dormem. É. Jonas estava dormindo. Dormindo, irmãos. Aleluia. Quando o Espírito Santo não está mais com a pessoa, quando a pessoa está desobedecendo, entra um sono. Mas não esse sono que o nosso irmão testemunhou aqui. Um sono de frieza. É, glória a Deus. Não sente mais a presença de Deus. Aleluia. O louvor dá uma bênção. A introdução dá uma bênção. Mas o irmãozinho está ali. Esse era o sono de Jonas. O navio estava a ponto de ser despedaçado, diz o texto.
bonito dormindo. Servo de Deus dormindo. Deus que nos guarda, irmãos. Aleluia. Deus que tem misericórdia de Deus, nós. Senhor, em nome de Jesus. Nós, chefe de casa, pastor da nossa casa, nós temos que estar acordados do que está Aleluia. acontecendo. Aleluia. Aleluia. Nós temos que estar acordados. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja Jesus. Jonas estava dormindo. Aí o pessoal desceram lá e... Jonas, quem és tu, homem? Que Deus tu serve? Não está vendo o que está acontecendo? Quando nós fugimos da presença do Senhor, as coisas estão de ponta cabeça. E nós não estamos vendo. Porque nós fugimos da nossa responsabilidade na casa de Deus. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Se vocês observar, Louvado seja Jesus. a palavra de Deus diz que os filhos das trevas Isso mesmo. é mais prudente do que o da luz. Verdade. Glória a Deus, Senhor. Um time de futebol pode estar caindo, pode estar descendo a ladeira abaixo, mas os estádios estão cheios. Filho das trevas, mas uma casa de oração, uma casa de socorro, uma casa de avivamento é uma dificuldade, é uma luta. Eu vi nossa irmã falando aqui sobre a obediência, a fidelidade com Deus, a gratidão com Deus. Nós somos ingratos. Aleluia. Porque na nossa casa não tem enfermidade, na nossa casa não falta nada. E muitas vezes nós fechamos a mão por reino. Aleluia. Isso se chama ingratidão. É verdade. Não devemos ser ingratos com Deus, mas temos que ser gratos por tudo que Ele tem feito. Glória, aleluia. 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 Vamos para o texto. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Pronto. Aqui, meus queridos, aqui começa a dor de cabeça. Aqui começa a luta. Vento significa luta. Vento significa dificuldade. Vento, misericórdia, irmãos. Louvado seja Jesus. No vento físico, no tempo, é complicado, mas na vida espiritual não é diferente. Olha, irmãos, quando o vento balança da nossa casa, é com enfermidade, é com filho, é com esposa, o vento vem e espedaça tudo. E aqueles homens ali que estavam naquele navio eram gente experimentada. Eram gente que viviam em cima da água. E eles estavam passando por uma situação por causa de uma pessoa. E muitas vezes, irmãos, deixa eu falar aqui nessa noite, muitas vezes por causa de uma pessoa, toda a família sofre. É Aleluia. verdade. É verdade. Por causa de uma pessoa, É verdade. a família sofre. Aleluia. Porque os demais correm, os demais largam, mas a família fica ali, tendo o que ele é, fica firme, sofre junto. Aqueles homens estavam sofrendo, sem saber o que estava acontecendo, por causa de uma desobediência. Mas que nessa noite o temor de Deus Glória a Deus. esteja em nossas Oh, vidas. Jesus, aleluia. Nessa noite eu sei que está um culto Glória a silêncio. Deus, Senhor. Em Mas nome de aleluia. Jesus, Senhor. Deus está falando com alguém Em aqui nome de nessa Jesus. noite. Glória, aleluia. Em nome de Deus está falando com alguém aqui É, nessa noite. Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu fico pensando assim, Aleluia. um troço daquele tamanho, um ponto de se despedaçar em cima do mar. Que pavor! Que pavor! Em 2020, Glória, aleluia. a minha família convidou, fomos juntos, antes da pandemia, Chegamos aqui e estourou a
essa pandemia aí. Fomos em Florianópolis passar umas férias lá, uma semana. Aleluia. E os filhos levaram nós numa determinada praia lá. E fomos por uma trilha e escureceu e tinha dado, um dia antes tinha dado temporal. E para tu sair daquela praia, ou tu vem pela trilha, ou tu paga um barco que vem pelo braço do mar. E a família diz, não, o pai e a mãe estão muito cansados, vamos de barco. E um barco naquele São Paulo, mais ou menos assim, 14 pessoas. Irmão do céu. Eu lembrei de Jonas. Aleluia. Misericórdia, irmãos. Levantava a onda, irmão Jorge, da altura de um poste assim. E eu clamei ao Senhor, digo, Senhor, tem misericórdia nossa. Não é tudo. Glória a Deus. E Deus nos deu um livramento, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. E ele subiu para cima aquele navio e desceu, cortou o canal. Quando ele cortou o canal, sumiu o navio, ficou só mais parece. Mas Deus nos deu livramento. E eu fico Aleluia. pensando assim, vocês imaginem a situação de Jonas dormindo num porão e aquele povo jogando as coisas fora. Jogando fora. Quando a pessoa sai da presença de Deus, ele começa a vender as coisas, botar fora. Se desfaz fácil. Levou anos para conseguir, bota fora. Porque não está na direção de Deus. Não. Quando o homem e a mulher estão na direção de Deus, a vida financeira dele é uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Tudo está mal na volta, tudo está. Mas ele está bem. Ele está firme. Porque ele está na obediência do Senhor. Tudo que ele tem, Deus abençoa, porque ele é fiel na casa de Deus. Glória a Deus. Ele é fiel. E aquele que é fiel, Deus não deixa faltar nada. Amém. 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 Verdade. Aleluia. E o vento é algo, irmãos, que é só Deus para nos segurar nos caminhos do Senhor. Talvez o vento esteja forte sobre a tua vida espiritual. Nesta noite, faz um concerto com Deus. Eu não quero mais fugir. Eu quero ficar no centro da tua vontade. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Eu não quero mais fugir, Senhor. Oh, glória a Deus. Então, os marinheiros, cheios de medo, chamavam cada um ao seu Deus e lançavam um sorte para ver o que estava acontecendo. E vieram e Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia. E chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que passa contigo? Agarrado no sono, levanta, invoca o teu Deus. Oh, Deus, Pai. Aleluia. A jumenta, irmãos, falando com o homem de Deus. Quantas vezes o ímpio chega para nós, né? Não aconteceu isso contigo já? Quantas vezes o ímpio chega lá, mas você é evangélico? Clama teu Deus. Não é assim? Aleluia. Para ver como nós somos falhos, irmãos. Aleluia. Mas nessa noite Deus está tendo misericórdia. Aleluia. Nesta noite Deus está tendo misericórdia. Nessa noite é uma noite de misericórdia. Aleluia. Aleluia. A casa de Deus aqui poderia estar cheia. Glória a Deus, Senhor. Né? Se cada um de nós pegasse na mão. Aleluia. Quando Moisés encerrou a sua jornada, Deus disse para Josué: Aleluia. esforça, Aleluia, Senhor. tenha bom ânimo, porque tu farás entrar na terra prometida do povo. Glória, aleluia. O que Josué disse? Qual é a primeira palavra que Josué disse para o povo?
Santificai hoje. Santificai hoje. Porque amanhã, segunda-feira, Deus fará maravilha. Aleluia. Você quer ter uma semana abençoada? Você quer ter uma segunda-feira abençoada? Santifica hoje. Amém. Santifica hoje. Glória a Deus. Aleluia. Santifica hoje para o Senhor. Senhor, essa semana eu quero ganhar uma alma. Essa semana eu quero ganhar um colega. Nessa semana, Senhor, eu quero falar do teu amor de Cristo. Santifica hoje. Aleluia. Santifica hoje. Aleluia. Josué entendia que tinha que santificar. Aleluia. Para nós não fugir da presença do Senhor, nós temos que ter o nosso ouvido afinado. Senhor, eis-me aqui. O que tu quer que eu faça, Senhor? Eu não quero fugir da sua presença. Senhor, eu não quero fazer nada que não seja da tua vontade. Qual é a tua vontade, Senhor? O que tu quer fazer comigo, Senhor, na tua casa? Aleluia. O Senhor quer me usar como levita, Senhor? Aleluia. O Senhor quer me usar, Senhor, limpando a casa de Deus? Vai, limpando a casa dos irmãos. Aleluia. Você já parou para pensar, irmão? O galardão daquele amado, daquela amada que limpa a casa de Deus? Para pensar. Verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Deus quer te usar nesse tempo final. Deus quer te usar nessa hora final. E está chegando o momento. Está chegando o momento da igreja subir. Aleluia. Glória, Senhor. Aleluia. Não é tempo de fugir, meus queridos. Louvado és tu. Não é tempo de nós pegar navio. Não é tempo de nós estar em porão. Não é tempo de nós estar dormindo. É tempo de nós estar despertados pela palavra do Senhor. Aleluia. Eu ouvi da boca do nosso irmão querido que Deus desperta ele pela madrugada. Oh, glória a Deus. Que Deus continue despertando a sua igreja. Que Deus continue avivando a sua igreja. Santas tu, Jesus amado. Aquele Aleluia. que desobedece a Deus, o fim é triste. Aleluia, Jesus. Aleluia. A desobediência, dependendo, gera morte. Verdade, Senhor. Deus confiou um trabalho nas tuas mãos. Mas eu não faço nada, pastor. Eu só limpo a igreja. Meu Jesus. Facilita, quem limpa a igreja, o galardão é maior do que do pastor. Aleluia. Nesta noite, eu sei que Deus está falando contigo. Aleluia. Aleluia. Logo que eu conheci o irmão Jorge, eu vi nesse homem ali um chamado missionário, esse homem. Porque ele me dizia assim, pastor, eu convido fulano, convido ciclano, convido ele. Louvado és tu, Jesus. Isso é pessoas dispostas ao reino de Deus. Glória a Deus. Em poucos dias, em poucas semanas, aquela garagem dele enchia de gente lá. Aleluia. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós se acovardamos. Eu estou velho. Não estou disposto. Eu vou ficar dormindo no porão. Deus não quer ninguém dormindo. Deus quer o seu povo avivado. Aleluia. Louvado és tu, Jesus. Glória a Deus. Deus está aqui nessa noite. Santo és tu. Através do seu Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. E do segundo louvor para cá, Aleluia. uma nuvem de glória desce sobre a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Aproveita esse minuto que tu está na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Aproveita. Rasga teu coração para Ele. Glória a Deus. Diz para Ele nessa noite, até aqui, Senhor, eu tenho fugido. Até aqui, Senhor, eu tenho pegado outro rumo. Mas eu quero ficar na dependência do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero ficar na dependência do Senhor.
Santas Oh, tu, glória a Jesus. Deus, aleluia. Santas tu, Bendito é o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Que a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Porque Ele quer renovar tuas forças nessa noite. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Porque Ele quer te dar uma injeção de ânimo nessa noite. Glórias, Pai. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Glórias, Pai. Deus fala com Gideão. Aleluia. Gideão, eu preciso que você monte um exército para lutar contra os midianitas. Na cabeça de Gideão ele tinha que ser 1000 soldados. Aleluia. E Deus disse para Gideão: Gideão, manda-se 700 soldados descer no ribeiro e tomar água. Aleluia. Lá tu vai escolher aqueles que vão e aqueles que não vão. Aleluia. E aqueles soldados descem. Obrigado, Senhor. Aqueles soldados descem no ribeiro tomar água. Aleluia. E aquele soldado que tirar o capacete, que tirar o escudo e tomar água, esse está reprovado. Mas aquele que pegar a água e beber aquilo está aprovado. Aleluia. Aleluia. Deus não quer que você tire o capacete em momento nenhum. Deus não quer que você tire o escudo em lugar nenhum. Porque o escudo nos protege. O escudo é a palavra de Deus. Aleluia. O escudo é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. E Deus disse para Gideão: Gideão, tu vai lutar com 300. Mas como, Senhor? É com 300. Aleluia. Aleluia. Talvez você pense assim: mas Senhor, eu sou tão insignificante. Aleluia. Aleluia, mas é com você que Deus conta. Você é um soldado do Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, você é um soldado do Senhor. Louvado é tu, Jesus. Aleluia. Glória a Glória a Deus, Deus. Senhor. Aleluia. Em nome de Quando Davi foi levar almoço para os seus irmãos na guerra, Davi olhou aquela situação e disse: mas quem é esse incircunciso para lutar contra o povo de Deus? Aleluia. Saul, me dá a espada, me dá o escudo, me dá o capacete. E ele colocou. E ele disse para Saul: Saul, eu não posso com isso. Porque a luta é espiritual, não é carnal. A nossa luta, irmãos, não é contra a carne, mas é contra as forças infernais do mal. verdade. Glória a Deus. Entenda uma coisa, que nós temos que estar revestindo o poder de Deus. Louvado é tu, Jesus. Aleluia. Não adianta nós falar bonito, não adianta nós ter um discurso bonito, se nós ser cheio da vazio da presença de Deus. Glória a Deus. Nós temos que ser cheios. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus. Já vamos encerrar aqui. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. E chegou a ele, o mestre do navio: levanta, invoca teu Deus. Talvez assim Deus lembre de nós. E dizia uns aos outros: vede, lançai sorte. Então lhe disseram: declaro nós agora, por causa de que nós sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhe respondeu: sou hebreu. Temo ao Senhor Deus dos céus e fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabia que os homens que eles fugiam da presença do Senhor, por havia declarado. Amém. Ele disse para os marinheiros: me jogue no mar, Aleluia. que eu sou o culpado. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, é duro dizer isso, Em nome de Jesus. mas muitas vezes
coisas não fluem, porque muitas vezes nós somos culpados da desobediência com Deus. Mas que Deus nessa noite tenha misericórdia de nós. Que nós viemos a entender para aquilo que nós fomos chamados. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero orar para a igreja nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido a igreja a ficar em pé. Aleluia. E a Bíblia diz que jogaram ele no mar. Aleluia. Jogaram ele no mar. Vocês veem, irmãos, a misericórdia de Deus, irmãos. Ele foi parar dentro de um vento e de um peixe. Aleluia. Irmãos, quando um homem, quando uma mulher é chamada, é escolhido, não adianta fugir. Não adianta fugir. Aleluia. Lá dentro do peixe ele clamou ao Senhor. Ele clamou misericórdia e fez um concerto com Deus de obedecer ao Senhor. Aleluia. Não deixa você parar dentro do peixe. Entenda que você é vocacionado. Entenda que Deus te escolheu no ventre da tua mãe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sinta o mover das águas dessa noite. Aleluia. Fecha teus olhos. Sinta o mover do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar nessa noite por alguém aqui. Aleluia. Som. Eu quero orar nessa noite por alguém que pensou em parar. Pensou em desistir. Aleluia. Mas nessa noite eu quero te dizer, Deus conta contigo. Aleluia. Aleluia. Deus já me mostrou. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Vamos intercedendo, igreja. Vamos intercedendo. Aleluia. Glória. Duro é para você fugir da presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui nesta noite. Aleluia.